Vê bem, minha gente, essa tem que ter clickbait. Apesar de que a Veja já está botando na rua, mas se a Veja não já estivesse botando na rua, eu ia mandar vocês se deitarem, mas por enquanto fica sentado, tá certo? Porque o que vazou, Felipe Martins não delatou nada, tudo isso foi encontrado de documento nos aparelhos dele e da namorada dele. Tá certo? Então, entre tudo que tinha, lá tinha uma carta que está publicada na Veja, está publicada no Google, está publicada em tudo que é canto agora, tá certo? Dizendo que a eleição de Lula acabava com a reputação da nossa pátria. Quer dizer, o que a gente vai ver a seguir, coloca Bolsonaro no fundo da cadeia para mais nunca, não tem mais saída. Tá certo? Acabou, aniquilou. Bolsonaro que já estava aniquilado, aniquilou. Tá certo? É um absurdo muito grande. Então, na carta, eles diziam que a carta era as urnas eram sem seguranças e eles tinham que mobilizar. E imploravam na carta, vocês vão ver a carta que está exposta para todo mundo, né? A ajuda de um poder moderador, na minha visão, do poder metralhador. Um poder moderador neutro, eficaz. Ó, um poder moderador neutro, eficaz. Lasca, não lasca, lasca, né? Então, é o seguinte, eles queriam isso aí para restabelecer a democracia. Vamos exercer o nosso dever de cidadãos, tá certo? E contamos com a ajuda decisiva das Forças Armadas para trazer credibilidade e isenção na investigação do processo eleitoral. Esse processo eleitoral já passou, quer dizer, era um novo processo eleitoral, como Bolsonaro já tinha comentado, inclusive, tá certo? E vejam a novidade. Essa ninguém tinha tocado ainda, nem militar, nem ninguém. Não há mais ambiente para um país unificado. Quer dizer, eles iam dar o golpe, se desse meio errado, eles ficavam só com o Sul. Eu não sei que São Paulo iria entrar nessa aventura, tá certo? Então, eles ficavam, pelo menos, com meio Brasil, tá certo? Isso é uma proposta clara de derramamento de sangue, de guerra civil, de dividir o país, como os americanos querem dividir todos os países, como dividiram a Iugoslávia em 7, 8 países. Data dessa carta, 5 de novembro de 2022. Tá certo? Como é que se chegou a isso? Certo? A operação, no dia que foi feita a busca e apreensão na casa de Felipe Martins, a namorada dele, Annelise, estava lá, tá certo? Então, tinha cartas fazendo pressão nos militares, tinham para os militares assumir o golpe, tinham muitos dados inseridos sobre inverdade nas urnas, tá certo? Tinham dossiê para pressionar quem tivesse meio vacilante. Para isso aí, aquelas informações da ABIN sabiam que todo mundo tinha rabo preso, eles iam com as informações da ABIN, tá certo? Pegaram os adversários como Janones, tem relatórios completos sobre a vida política e pessoal de Janones em inglês, como tem de outras pessoas, tá certo? Agora, eu achei muito inteligente da parte de Felipe Martins guardar todos esses documentos sérios, severos e secretos no computador e no telefone da namorada, que por acaso é funcionária do Ministério das Comunicações, de Fábio Farias. Certo? Então, pela teoria do domínio do fato que o STF usou para condenar todo mundo do mensalão, por exemplo, Zé Disseu conhecia alguns dos indiciados. Não é possível que o Supremo da época disse, com Joaquim, com Rosa Weber, com todo mundo, que ele não soubesse. Então, pela teoria do domínio do fato, Fábio Farias, que era o ministro das Comunicações, isso tudo era dentro do ministério dele, com certeza sabia, então vai ter que depor. E a pergunta, será que Fábio Farias teria proximidade com algum empresário de peso que pudesse bancar em todo ou em parte esse golpe? Não era bom estender até esses empresários próximos de Fábio Faria, da família dele, do lado do pai e do lado da mulher também, né? Era bom fazer isso, tá certo? Agora, foi muito inteligente, bicho, ele ter pensado isso. Ninguém jamais ia pensar em procurar nada no telefone da namorada. Por azar, ela estava lá no momento da busca e apreensão, tá certo? Então, Felipe Martins alterava os artigos da Constituição, elencava os artigos que permitiriam que houvesse o uso da força militar,
Tanto é que eles sempre falam estado de defesa e estado de sítio. Então, primeiro ia ser só Brasília, estado de defesa é localizado. Depois que era estado de sítio, ou para metade do Brasil, ou para abrir o Brasil todo, dependendo do caminho do golpe. Mas eles tinham claro que o Brasil ia ficar dividido. O golpe ia andar mais ligeiro para o sul, depois era que tentar vir para o Nordeste. Aí talvez já fosse tarde para eles, tá certo? Então, tinha várias sugestões para alterar dispositivos constitucionais. Então, isso era depois do golpe. Porque de 22 de novembro até 30 de dezembro, quer dizer, menos de um mês para alterar a Constituição, com o Congresso em recesso, quer dizer, não tinha como, tá certo? Eles dizem, a questão do neopotismo, né? A menina começa a namorar com ele, já pega um mega emprego no Ministério das Comunicações, tá certo? Então lá estava o Fábio Farias. Então, por sorte nossa, na hora da busca e da apreensão, para você ver que Deus é brasileiro e a favor dos pobres, dos oprimidos, lá estava a mulher com o telefone, tá certo? Até agora ela é não investigada, mas a partir de agora ela tem que ser investigada como ministro das Comunicações, como os colegas de trabalho dela. Não é possível que ela sozinha lá fosse uma agente secreta, não tem como, tá certo? Então, segundo a Polícia Federal, com esses achados, Felipe é uma das proeminências do golpe na relação de documentos, elaborando pareceres, interpretando artigos, certo? Lutava para reverter as eleições de 2022, segundo eles, fraudadas, certo? Ele era patrono de todos os considerandos extensos. O que era isso? Eles mostravam para os militares um documento curtinho que só prendia Moraes, que eles não concordavam que prendesse Lula de início, tinha que ser depois. Então, tudo que os militares queriam, o que todo mundo que queria aderir ao golpe, até porque que eles faziam a mesma coisa nos três poderes, ele mostrava um documento palatável. E depois, Felipe Martins tinha essa série de considerandos, de páginas e mais páginas, para agregar o documento que fosse assinado. Então, era um documento palatável, segundo ele, para atrair os apoiadores. Então, ele prendia só Moraes, mas logo depois, o primeiro considerando era prender todo o STF. Aí tinha um palatável que só prendia Pacheco, mas nos considerandos já tinha uma lista de dezenas de senadores para ser preso, tá certo? Isso era em todos os poderes, tá certo? Todos os documentos, inclusive os anexos militares, para todo mundo ficar ciente, tá certo? Então, para os militares, o que é que ele dizia no documento? Só a professora vai ser presa. Por acaso, a professora era o codinome de Alexandre de Moraes, tá certo? Então, depois é que a Veja agora já publicou a carta na íntegra, é bom todo mundo ler. Até porque na carta ele arregimenta todos que estão descontentes ou desconfiando do pleito eleitoral. Então vamos se mover e esperar o chamado. O chamado era o quê? O berrante, né? Que é gado vai ser chamado no berrante. Se tratando de Bolsonaro é como seria. Tá certo? Então, quando pediram o telefone da namorada dele, porque ele estava lá na hora, aí ela perguntou, por que meu aparelho? Aí a Polícia Federal respondeu, fundamentado na dúvida que possa ter alguma coisa de Felipe Martins nesse telefone, certo? Aí ela se recusou a dar e bloqueou a senha. Em seguida pegou o telefone da mãe para tentar entrar na nuvem para apagar o dado. Aí a Polícia Federal preveniu ela. Se você apagar algum dado, né, vai ser recolhido agora. Então, para não ser preso na hora, ela não apagou esses dados na hora. Agora, o que é que a gente sabe lá, como é que ela fez com o telefone da mãe, depois que Felipe Martins foi preso e ela saiu com a mãe? O que será que ela não fez ou o que será que ela fez? Se ela fez alguma coisa, é crime. Se ela não fez alguma coisa, é crime. Tá certo? E vejam bem como o golpe estava adiantado. Eles tinham crachás da presidência da República atual, com o nome de diversos deles. Felipe Martins, sabe até quando? Até dia 31 de dezembro de 2026. Para eles o golpe já tinha acontecido, tá certo? Além dos relatórios sobre Janones e muita gente que desistiu do Bolsonaro, tem relatório lá, de ex-amigos. Viu Joyce? Viu Alexandre Frota? Vejam aí a cartinha da Veja. Minha gente, é ou não é um fim do mundo? E eu espero que pelo menos seja
o